Pois bem, o Silas Malafaia, mesmo que não tenha sido indiciado, ele foi convocado aí para fazer a defesa do Bolsonaro. Como ele não consegue defender os crimes do Bolsonaro, que é difícil defender o Bolsonaro, ele partiu para atacar Elisiane Gama e atacar quem vai julgar o Bolsonaro, que é o STF. O STF já recebeu o relatório da CPMI da Covid. A senadora e vários parlamentares da CPMI se encontraram com o Alexandre de Moraes e entregaram em mãos. E o Alexandre de Moraes fez aí o anúncio de que todo o relatório será incorporado no inquérito das milícias digitais. Agora, ó, essa aqui é a parte boa. Os inquéritos que estão investigando o golpe de Estado são 4 inquéritos sobre o dia 8 de janeiro. Sempre que tem operação, se chama Operação Lesa Pátria. Pode até chamar de inquérito Lesa Pátria, Operação Lesa Pátria. Já o inquérito das milícias digitais é outro. O inquérito das milícias digitais agora vai ser turbinado com provas que também tem a ver com a Operação Lesa Pátria, porque muita coisa que a operação aí que a Polícia Federal descobriu do dia 8 de janeiro foi compartilhada com a CPMI, ou muita coisa foi tornada pública durante algumas operações e usada pela CPMI para o relatório final. Então, houve aí um cruzamento agora das investigações, tanto das milícias como agora da Operação Lesa Pátria, e agora oficialmente você tem aí um pedido de indiciamento do Bolsonaro e de outros 60 bandidos no inquérito das milícias digitais. Então não sabemos como vai acabar esse inquérito, que já está aí finalizando. Estão esperando o novo Procurador-Geral da República assumir, viu? É isso que estão esperando. Não sabemos como vai acabar, quem vai ser indiciado, quem não vai, mas já sabemos que tem aí o pedido de indiciamento, vai ter nesse inquérito, de pelo menos 61 bandidos bolsonaristas, entre eles o próprio chefe da quadrilha e 2 dos seus filhos. Então tá ruim a situação pro Bolsonaro. E aí, Malafaia é convocado. O Malafaia fez um vídeo aqui, eu dei risada faz alguns dias. Ele fez um vídeo ali xingando a senadora Elisiane Gama, dizendo que ela não é evangélica, que ela serve ao diabo e não a Deus, tudo mais. Parecia que ele estava olhando no espelho falando no vídeo, falando que serve ao diabo e não a Deus. Pois bem, e aí agora ele partiu para cima também do STF. Mas primeiro eu vou mostrar, ele continuou, viu, contra a Elisiane Gama, continuou por dias e dias. Aí ele fez um outro, aqui, ó, um outro post contra ela, ó, quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui, ele fala, ó, cala a boca, senadora Elisiane, o seu relatório da CPI do dia 8 de janeiro é um verdadeiro lixo, injusto, cretino e mentiroso, de evangélica você só tem o nome. Ela tem evangélica no nome? Elisiane Gama, tá? Não sei o nome completo dela. Vamos lá. Sua prática política é pior que a de um ímpio. Comunista travestida de evangélica. Essa foi engraçada. Não pode ser comunista e evangélica ao mesmo tempo, já viu? Você está a serviço desse governo que saqueou o país em um passado recente. Vergonha absoluta. Os pastores evangélicos bolsonaristas estão pregando, principalmente em 2022, começaram a fazer isso com mais afinco, que qualquer um que não siga aí o tipo de doutrina que eles estão impondo é comunista. Se você é comunista, você é do diabo. Então o Lula é do diabo, eu, Thiago, sou do diabo. Qualquer um que fale contra aí as mentiras deles ou contra o Bolsonaro é do diabo e é comunista. Então por isso que ela fala, você é uma comunista travestida de evangélica, porque ele quer dizer que na verdade você é uma comunista, ou seja, você é do diabo. Você não pode ser do diabo e ser evangélica ao mesmo tempo. É por isso que ele faz esse tipo de coisa. Tá, aí ele vai pra cima e começa a ameaçar de morte os ministros do STF. As mesmas ameaças veladas que ele fazia antes, ele tá fazendo agora, mas eu vou falar, não é nem tão velado assim. Vem aqui com vocês, Silas Malafaia em pânico, porque sabe o seguinte, ele vai acabar sendo delatado. A chance de ninguém falar alguma coisa do Silas Malafaia é praticamente zero. Ele está em pânico. Eu quero dizer uma coisa para esses ministros. Se vocês escaparem do supremo poder que é o povo, e a história mostra que quando um povo se revolta não escapa ninguém. Mas se vocês escaparem... Se o povo se revolta não escapa ninguém. Ele tá convocando as pessoas a irem lá invadir o STF de novo, é mais ou menos isso. Ele falou isso num vídeo em que ele fica com texto. Não vou mostrar aqui 4 minutos de diabo falando, porque é ruim, né? Mas então, o diabo aí, ele faz um vídeo em que ele pega uma decisão do STF de alguns dias atrás, e ele diz o seguinte, olha, o STF está aqui praticamente legalizando o tráfico de drogas. Aí a decisão do STF diz que quem foi preso ali, a maioria das pessoas presas por tráfico de drogas estava apenas com porte de uma quantidade pequena de maconha, e aí quando é preto ou pobre, ou as duas coisas principalmente, a polícia vai lá e fala, traficante. Ou se for na favela, aí pode até ser branco, viu? Que também, mas aí branco geralmente tem ali
os policiais têm um pouquinho mais de pena. Quando não é branco, quando é pardo ou preto, aí eles vão traficante. E ali a pessoa às vezes está com 2 gramas de maconha, traficante. Então a STF fez o seguinte, agora, na lei, a lei não tinha ali, não dizia se podia ou não, mas criou-se uma jurisprudência que era obrigatória a prisão preventiva quando alguém era ali indiciado por tráfico de drogas. Então imagina, o moleque foi lá, comprou 2 gramas de maconha pra fumar lá na casa dele, sem incomodar absolutamente ninguém. Ou ele plantou, não importa, tava com 2 gramas. Aí a polícia para ele, vai lá, vê aquilo e fala, pô, esse cara é traficante. Vai lá na frente do delegado e o delegado diz, é traficante, vamos prender esse cara aí. Aí prendem o cara e já tinha jurisprudência dizendo, não, tem que ser prisão preventiva. Qual a diferença? A prisão temporária são 5 dias. Pode ser por mais 5, se estender para no máximo 10. E aí depois o juiz tem que dizer, ó, é preventiva, que é tempo indeterminado, ou vai solto e responde em liberdade até ser condenado. Aí não, era automática preventiva, ou seja, o cara é preso, o delegado olhou para a cara do usuário, claramente usuário, e dizia, olha, pra mim você tem cara de traficante, você vai pra prisão. E aí prisão preventiva o cara ficava lá até o julgamento. E se é inocente, vai ficar lá 1, 2 anos esperando o julgamento. E aí o que acontece? Tem um vídeo do Alexandre de Moraes, uma entrevista excelente dele pro grupo Prerrogativas, em que ele explica que o tráfico começou a ganhar tração, essas facções criminosas, porque muito inocente começou a ser preso, esses inocentes são pobres, não tem ali condição de pagar advogado, nem nada para serem soltos, e aí os traficantes cooptam essas pessoas na cadeia. Como? Dizendo, olha, se a sua mãe, sua irmã, você tem parentes mulheres, se sua mãe, sua irmã, etc., não começaram a traficar drogas, a servir ali de transportadora, né, mula de drogas, você vai passar problemas aqui na prisão. E a pessoa sob uma ameaça dessas está na prisão, ela começa a convencer os parentes. E esses traficantes ainda pagam os parentes. Então você imagina uma pessoa pobre que está presa, um membro da família está preso, de repente alguém oferece dinheiro para você cometer o crime. Se não apenas você não vai ter dinheiro nenhum, como ainda vai ter um problema ali. Pode ser morto, pode ser ali, passar por coisas até piores, torturas até piores ali dentro da cadeia. O que acontece? O Alexandre de Moraes mostrou até dados dizendo, olha, o encarceramento feminino disparou no Brasil quando começaram a prender um monte de pessoas inocentes por tráfico de drogas. Então o STF começou a tomar várias decisões nos últimos meses para começar a mitigar esses efeitos. Ok, o Silas Malafaia ataca essas decisões. Quando o cara ataca uma decisão dessa, ele quer que continue encarcerando em massa, principalmente inocentes, pobres, ele está servindo a quem? Ele está servindo à justiça ou aos traficantes? Mas segue o Silas Malafaia, que não adianta falar a vontade do povo, tal, não vai, vocês não vão escapar da vontade do povo. Ameaça, né? Lembre-se, é a ameaça de alguém que já incentivou pessoas a ataques terroristas, tá, né? Nossa, gente, o Silas Malafaia, ele é um cidadão, nunca cometeu aí nada de errado. Então, não, ele incentivou as pessoas para ataque terrorista do dia 8, tá? Aí, ó, volto aqui agora o vídeo completo, para você entender te deu o contexto do começo do vídeo, aí agora o que ele fala. Uma coisa para esses ministros, se vocês escaparem do supremo poder que é o povo, e a história mostra que quando um povo se revolta não escapa ninguém, mas se vocês escaparem, eu garanto que vocês não vão escapar do supremo poder de Deus, que é justo. A justiça de Deus, em nome de Jesus, vai se manifestar contra vocês, não sei em que tempo. Eu vou encerrar dizendo o seguinte, sabe qual é o problema desses velhinhos, velhinhas, senhores e senhoras, que foram presos pela manifestação do dia 8 porque estavam em frente ao QG, não estavam traficando drogas. Se vocês estivessem traficando drogas, já disseram isso, vocês estavam tudo liberados. Que vergonha! Perseguição política pura, injustiça que clama aos céus. Deus tenha misericórdia do Brasil. Eu quero dizer uma coisa pra esse... Eu tô rindo do desespero dele, meu. O que ele tá falando não dá pra mim, mas o desespero. Que vergonha! Que vergonha! Quer dizer, primeiro ele acusa o STF de ser amigo de traficantes. O vídeo dele é sobre isso. 3 minutos aí dele sobre isso. Aí depois ele fala que eles não vão escapar do poder do povo, mas se por acaso escaparem, aí do poder de Deus não escapam não. E aí diz que o problema desses terroristas, que o próprio Malafaia incentivou a cometerem ato terrorista lá no dia 8 de janeiro, o problema dos terroristas é que eles não eram traficantes, que se fossem traficantes o STF soltava eles. Olha só o tamanho do desespero do Malafaia, e volta a cometer aí crimes o Malafaia,
porque sabe que muito em breve o chefão da quadrilha, que é amigão dele e que ajudou muito financeiramente as igrejas evangélicas, vai preso. Ele também sabe que a igreja dele, em vez de estar em ascensão, está em decadência. E ele também sabe aí que a chance de delatarem ele é gigantesca, porque até o momento tem alguns aí dos terroristas presos, tem alguns aí da alta cúpula do bolsonarismo presos, mas não prenderam ainda os graúdos. Os graúdos estão... Foi preso o tenente-coronel Cid, delatou, e a Polícia Federal está ali nas provas para começar a prender os graúdos. E o delegado que é o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, falou o seguinte: olha, até o final do ano nós vamos expor para o Brasil quem são aí os membros dessa quadrilha que tentou dar golpe de Estado. Ou seja, eu falei aqui faz 15 dias, faltam mais ou menos uns 2 meses. Agora tá faltando um pouquinho menos, porque se você pensar que do mês de dezembro pra frente nem conta muito, que já é Natal, Ano Novo, já tá o Congresso Nacional e o Poder Judiciário de férias, então deve ser antes. Sendo antes, estamos aí na iminência de nos próximos 40, 45 dias, termos uma mega operação da Polícia Federal e o relatório, se não o final, mas um relatório parcial já muito bem elaborado, ser tornado público. E aí a giripoca vai piar. Eu peço aí a sua inscrição no canal e seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!